Dias especiais, né? Dias bons, dias maravilhosos. E a gente cantou, quer ver tudo isso valer a pena, né? Lá no último dia, a gente quer dizer assim: Senhor, valeu a pena. Quando o grande dia chegar, né? Dia da volta gloriosa de Jesus, a gente quer poder dizer: Senhor, valeu a pena mesmo. Então vamos fazer valer a pena? Em nome de Jesus. Quero falar para você sobre a postura do crente face aos últimos dias. Face aos últimos dias. Nós vivemos os últimos dias. Então vamos fazer valer a pena? Abre a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, versos de 7 a 11. 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versos de 7 a 11. Eu lerei para poder acompanhar essa leitura e manter sua Bíblia aberta, porque todos os nossos argumentos vão jorrar daqui. 1 Pedro 4, de 7 a 11 diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Queridos, nós cantamos no louvor, né? Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, a gente quer olhar para trás e falar, né? Pensar: Senhor, valeu a pena. Valeu a pena tudo que eu vivi. Valeu a pena. E olha que bênção, olha o que eu estou contemplando agora. Mas enquanto esse dia não vem, vamos fazer valer a pena? Vamos fazer valer a pena? Como é que deve ser a nossa postura, hein? Nossa postura agora, nos últimos dias. Nos últimos dias. E o que são os últimos dias? São os dias que nós vivemos. Os dias entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Nós já vivemos os últimos dias. A gente ouve muita coisa das pessoas e vê nos filmes um arrebatamento secreto, que o povo vai sumir, e as pessoas vão ficar falando que o povo foi levado por extraterrestres nos discos voadores, vão ser abduzidos, né? Como diz aí a linguagem das séries de TV, agora das séries de streaming. Mas isso não está na Bíblia. A Bíblia diz que no último dia Ele virá, e nesse dia Ele virá para nos buscar. Tem nada secreto. Todo olho verá, todo joelho se dobrará. Mas agora nós já vivemos os últimos dias. Os apóstolos já esperavam os últimos dias, e nós devemos também esperar os últimos dias. Mas como? Como que a gente vai fazer valer a pena? Olha o verso 7 do seu texto. Começa dizendo: ora. O ora liga esse assunto com o anterior. Qual era o assunto anterior do apóstolo Pedro? A morte para o pecado e a vida no Espírito, Espírito Santo. Então, como nós temos aqui um ora, logo, os conselhos que Pedro vai dar agora para a gente são provenientes, né? Provém de uma vida espiritual, uma vida nova, uma vida convertida. E como que a gente deve ser para valer a pena? Como que a gente deve se portar? Aí o apóstolo Pedro vem dizendo: primeiro, ser criteriosos e sóbrios. Verso 7: sede, portanto, criteriosos e sóbrios. Tem que ter critério para as coisas. O critério é a palavra. Você não pode ser medíocre. E tem que ser sóbrio. Sóbrio é equilibrado, nem de mais nem de menos, mas mostrar ao mundo um comportamento
diferente, né? Não podemos deixar com que os critérios sejam perdidos. Nós não podemos deixar que o mundo vá moldando a gente vai abrindo mão de coisas, Algumas pessoas até chegam a dizer, qualquer coisa serve, qualquer coisa que vier está bom, de qualquer jeito que a gente viver está bom. Não, a gente tem que ter critérios, e tem que ter sobriedade, nem de mais nem de menos, mas uma conduta equilibrada, vestir com sobriedade, falar com sobriedade, andar com sobriedade, sem exageros, sem embriaguez, sem de mais e sem de menos. A gente deve cuidar da nossa conduta de uma maneira muito especial. Eu entendo que ser criterioso tem a ver com discutir as coisas, pensar sobre as coisas, não aceitar qualquer coisa que nos é posta, mas passar tudo pelo crivo da vontade de Deus revelada nas Escrituras. Então a primeira coisa é ser criteriosos e sóbrios. A segunda coisa é estar alerta para ver as coisas pelas quais nós devemos orar. Verso 7, devemos ser criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações, das nossas orações. A gente tem que estar alerta, prestando atenção sobre o que eu preciso orar. O crente deve ser alguém que ora em todo o tempo. O crente deve ser alguém que obedece o apóstolo Paulo quando nos diz, orai sem cessar. Ore em todo o tempo. Mas eu vou ficar o dia inteiro orando? Não é assim. Mas você está trabalhando, mas ora, Senhor, antes de fazer alguma coisa, isso que eu estou prestes a fazer, te glorifica? Senhor, isso que eu estou prestes a falar, isso vai ser bom? A gente às vezes tem que parar, pensar, e o crente não conta até 10, o crente pergunta ao Senhor, Senhor. Então nós devemos ser criteriosos, nós devemos ser sóbrios, e nós devemos estar alertas para as coisas para as quais nós devemos orar. E a terceira coisa é que nós devemos amar sincera e intensamente. Verso 8, tende amor intenso uns para com os outros. Nós devemos amar o nosso irmão intensamente, amar de verdade. E entenda que amor não é um sentimento, amor é uma determinação do coração. Puxa, pastor, não, amor é um sentimento. Não, amor é uma determinação do coração. Eu nem conhecia Giane, mas um dia eu a conheci, lá em 1998, e em 1999 eu corri atrás, porque eu sou do tempo que tinha graça correr atrás das meninas. Hoje tem muita menina que quase pula no pescoço dos meninos, mas as nossas não vão ser assim, em nome de Jesus. Os rapazes não têm nem mais o prazer da conquista, a coisa está tão esquisita. Mas o que for criterioso vai olhar para aquilo e falar, não, eu estou fora, eu quero uma aqui. Mas enfim, e aí nós começamos a conversar e o amor foi uma determinação do coração. Ele foi crescendo, ele foi amadurecendo, mas foi uma coisa assim, compensa eu investir meu sentimento e meu amor nela. Pronto, o amor é uma determinação do coração. Você ama outras pessoas, você resolve amá-las. Eu amo a igreja porque vim conhecer a igreja e entendi, vale a pena amar a igreja. E a igreja olhou e achou também que valia a pena me amar, então me trouxe. Isso foi o quê? Nós não tínhamos relacionamento algum, nós não tínhamos nada. Nós determinamos no nosso coração amar uns aos outros, e é assim que o amor é assim que ele começa, depois ele se torna um sentimento, depois ele evolui, mas no princípio é uma determinação do coração. Então determine no seu coração amar os outros de modo intenso. Aqui a ideia é que não haja reservas, porque tem gente que eu vou amar fulano se o amor não tem condições. Se você resolveu amar, ame. E por que amar intensamente? Primeiro, para que haja sempre perdão. Porque o texto nos diz que o amor cobre multidão de pecados. O amor cobre multidão de pecados. Entenda que o amor não encobre multidão de pecados, ele não esconde, ele cobre, ele resolve aquilo já não faz mais diferença. A gente é capaz de perdoar quando a gente ama. Isso não quer dizer que a gente não confronte, não quer dizer que a gente não diga umas verdades e nem que não trate do negócio. Só quer dizer que a gente continua a amar e a investir, apesar do erro. Deus faz assim. Deus não tem amnésia. Amar nos leva ao perdão, mas perdoar não é esquecer. Perdoar é não levar mais em conta. Não sei se vocês têm costume com esse conceito, mas é isso. Se tudo que eu perdoasse, eu esquecesse, eu ia ter um monte de lapsos de memória, um monte de coisa faltando. Não é. É que a gente simplesmente não leva mais aquilo em conta. Você lembra daquilo? Lembro, mas não dói mais. Nós perdoamos, nós resolvemos aquilo, nós esquecemos.
Esse é o ponto. O esquecimento de Deus nesse aspecto não é a amnésia de Deus. É o fato de que para Deus aquele assunto acabou, não importa. E mesmo que ele seja trazido de volta por alguém à tona, não dói mais, não machuca mais, não altera mais. Quando a gente ama intensamente, o perdão vem. E o perdão não é amnésia. O perdão não é esquecimento. O perdão é não levar mais em conta. É resolver continuar investindo. E nós estamos precisando muito aprender essas coisas, para chegar lá no final e dizer, Senhor, valeu a pena tudo, porque o Senhor me abençoou, e os relacionamentos e tudo mais foram uma bênção. O casamento é assim, você resolve investir no outro, e quando você perdoa, é claro que você lembra, mas você não leva mais em conta. Mulher lembra mais do que a gente, tem coisa que a gente lembra que eu nem lembro mais daquilo, mas ela lembra. Em 1999 você fez isso. Gente, eu fiz? Dá uma cobradinha de vez em quando, mas não é com rancor nem nada, é só porque mulher lembra mesmo. Mulher lembra de coisa que a gente não lembra, mas a gente continua investindo nesse negócio. Isso é amar intensamente, é amar intensamente. Então, para valer a pena tem que haver tudo isso. E só para recapitular, para ninguém esquecer, para valer a pena, o que o Senhor espera de nós, a postura é sermos criteriosos e sóbrios. Segundo ponto, estar alertas para as coisas que devemos orar. Terceiro, amar sincera e intensamente. Por quê? Para que haja perdão. Porque onde não há perdão vai se avolumando o rancor. E onde há rancor, que tristeza. O rancor mata a vida da gente. Quarta atitude que o Senhor espera de nós: ser hospitaleiros, sem reclamar. Veja o verso 8. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Mutuamente quer dizer que eu vou receber você, no outro dia você me recebe, e a gente vive esse negócio com alegria. Hospede. Muitos, sem saber, hospedaram anjos por causa desta atitude maravilhosa. Tem experiência de hospedar, de receber, de investir no outro desinteressadamente, e de um dia se deixar hospedar também. Porque tem gente que não gosta de receber, porque tem medo de que, ou melhor, não gosta de ser hospedado, porque tem medo de depois ter que receber. Aí o apóstolo fala, sejam hospitaleiros mutuamente, recebam uns aos outros, hospedem uns aos outros. Nós estamos vivendo isso hoje, que coisa boa, a casa está cheia, amanhã vai ficar tão chata a casa com 12 pessoas, amanhã, murcha. Eu me lembro da minha avó, que teve 13 filhos, uns 100 netos, férias parecia acampamento, só que era acampamento de 30 dias, um colchão para a sala fora, os primos todos dormindo. Quando a gente ia embora, ela ficava aborrecida. É o prazer da hospitalidade, sem murmurar, porque um cristão não vive fazendo sacrifício. Jesus já fez sacrifício, a gente vive fazendo coisas para agradecer a Deus. Ser hospitaleiro, sem murmuração. Quinto, servir e se deixar usar no dom que Deus nos deu. Verso 10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. E assim a coisa vai funcionando. E lembra de uma coisa: todo crente tem um dom. Tem mais do que um, mas pelo menos um você tem. É só procurar aí. Ah, pastor, não sei que dom que eu tenho, o que eu posso fazer para servir. Olha, eu acho que já falei isso aqui. Teve um tempo que eu fiquei meses ensinando sobre os dons espirituais. É um bom ensino, mas a maioria das pessoas não fez nada com esse ensinamento. Anotou num caderno, eu acho que eu tenho esse dom, acho que eu tenho aquele dom, e não fez nada com ele. Sabe por quê? Eu descobri que a gente não descobre dom estudando, a gente descobre dom servindo. Vem para a casa do Senhor, faz o que tiver que fazer. Ajuda o seu irmão, faz o que tiver que fazer. A igreja vai reconhecendo em você onde é que você vai se encaixando, sabe? E não tem problema. Outro dia a gente teve o negócio das crianças e eu fui lá lavar as cumbucas, porque as cumbucas não deram para aquele monte de bolo gostoso que tinha sido feito. Estou lá lavando, mas o senhor é o pastor e está lavando? Eu falei, lavando cumbuca, o que tem? Vamos lavar as cumbucas para as crianças comerem mais. O negócio é fazer para a glória de Cristo. A gente pode lavar cumbuca, prato para a glória de Cristo. Faz o que você tiver que fazer e a igreja vai reconhecendo. Eu me lembro que foi assim que eu descobri o meu chamado pastoral. Eu achava que tinha, na verdade eu tinha certeza que tinha, mas não adianta a gente ter certeza. Chamado é uma coisa assim, que a gente recebe de Deus, mas que a igreja reconhece.
Se eu achar que eu tenho chamado para o pastorado, mas ninguém mais na igreja achar, não precisa ir para o seminário, porque a igreja não reconheceu. Aí eu fui trabalhando, fui diácono, carregava cadeira, ajudava a olhar aqueles meninos, aqueles anjos, né, que sempre tem na igreja, e aquele negócio todo, e fui trabalhando, e alguém achou que eu tinha vocação ministerial, algo que eu já sabia que tinha, e a igreja começou a reconhecer e me enviou para o seminário. É assim que a gente descobre qualquer vocação, trabalhando, e aí Deus vai nos colocando onde a gente quer. O duro é quando o sujeito acha que tem uma vocação, mas ninguém mais acha que ele tem, e ele nunca trabalhou em nada para a gente saber se ele tem ou se ele não tem. Então sirva com o dom que Deus te deu. Se você não sabe qual é, sirva como você puder, e Deus vai te colocando no lugar certo, e a igreja vai reconhecendo seu dom. Vai valer a pena. Todo crente tem um dom, tem mais de um, mas um com certeza. E o outro ponto dentro deste é que nós somos despenseiros. Olha que coisa bonita, cuidadores da dispensa da graça de Deus, que o texto diz assim, que é para a gente servir, trabalhar como bons despenseiros da multiforme graça. A graça de Deus se manifesta de muitas formas através da nossa vida, e a ideia é que nós somos os cuidadores dessa dispensa, que vai suprir os outros. O que era o dispenseiro nas casas dos homens de um poder aquisitivo melhor no tempo das Escrituras? O dispenseiro era aquele homem que cuidava de toda a dispensa. Olha, está faltando trigo, está faltando azeite, e ele provinha, e ele dizia que tinha que comprar, e à medida que alguém ia tendo necessidade, ele ia suprindo tudo aquilo. Nós somos chamados para, através do nosso serviço, dispensar sobre os outros a graça do Senhor, distribuir aos outros o suprimento de graça que Deus tem para derramar sobre todos. Deus nos chamou para isso. Se a gente fizer isso, vai valer a pena. E o texto ainda diz que o nosso expressar, o nosso falar, deve ser moldado pelos conselhos de Deus. Olha o verso 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. O que são os oráculos de Deus? São as Escrituras sagradas. Então a postura que Deus espera de nós é que a nossa expressão, o nosso falar, o que a gente faz, o que a gente passa para os outros, flua da Bíblia Sagrada, e aí vai valer a pena, vai valer a pena. E a gente também tem que entender que as nossas obras devem ser feitas confiadas na força que Deus dá. Você fica pensando, como que eu vou ser tudo isso? Olha só para a gente lembrar, que você pode achar que isso é pesado, mas não é. Nós devemos ser criteriosos e sóbrios. O que mais nós devemos? Nós devemos estar alertas para o que orar. E o que mais? Terceiro ponto, amar sincera e intensamente, para que haja perdão. E o quarto ponto, ser hospitaleiros, sem murmurar. E o quinto, servir e se deixar usar com os dons que Deus nos deu. E o sexto, expressar, falar conforme a palavra de Deus. E como que eu vou dar conta disso? É o sétimo ponto. Nossas obras devem ser feitas confiadas na força que Deus dá. Veja o verso 11. Faça tudo isso na força que Deus supre. Ele nos supre. E por que é que nós vamos fazer tudo isso? Para que Deus seja exaltado. Olha como que o texto termina. A gente faz tudo isso suprido pela força que o Senhor nos dá, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós fazemos tudo isso para a glória de Jesus, para Ele ser exaltado. E por quê? Porque Ele é o nosso Salvador, porque Ele é o nosso Senhor, porque Ele fez uma obra maravilhosa na minha vida, e eu tenho o céu garantido, porque é promessa dEle. Então o que eu posso fazer? Viver para a glória dEle. E então eu vou chegar no último dia, quando Jesus vier me buscar, eu vou dizer: Senhor, valeu a pena, só de olhar tudo isso que eu estou vendo aqui agora na Jerusalém Celestial, só de ver a glória do Senhor e ter o contato com o Senhor, valeu a pena tudo que eu vivi lá embaixo. E mais, Senhor, obrigado, porque desde que o Senhor me alcançou, valeu a pena viver cada dia da minha vida. Cada dia da minha vida. Deus nos chama para viver para a glória dEle, através de Jesus Cristo.
E a nossa vida só vale a pena se a gente vive para a glória dele. O que você faz com as suas orações, com as suas palavras, com o seu dom, com a graça que Deus derramou sobre a sua vida? Você vive para a glória de Deus para que outros conheçam isso? Como você está simplesmente jogando tudo isso fora? Não pode. O Senhor espera que nós tenhamos uma postura nesses últimos dias. Está difícil viver esses últimos dias? Tá. Tem lutas nesses últimos dias? Tem. Acontecem coisas que a gente não sabe se vai dar conta? Acontecem. Quem diria que os homens contestariam Deus e a sua palavra da maneira absurda que eles têm feito? Mas nós vamos dar conta? Vamos, porque o Senhor nos supre com força para tudo isso, porque Ele quer que vivamos para a glória dEle. Vai valer a pena. E aí você pode se perguntar lá no seu íntimo: vai valer a pena mesmo viver tudo isso para a glória de Deus? Ah, vai valer a pena. Vale a pena. Porque se você já conhece a Cristo, lembra, você não era preenchido como você é agora. Nós que tivemos a triste experiência que teria sido melhor nascer num berço cristão, ser cristão desde não sei quando, de tão pequenininho que Cristo me alcançou, e ter crescido na igreja. Mas nem todos têm essa experiência. E nós que tivemos a triste experiência de não ter sido alcançados assim pequenininhos, e como fomos alcançados mais velhos, como é o meu caso, a gente sabe, a gente era vazio, triste, sem rumo, vivia muitas coisas, achava que felicidade era, talvez uma vida desregrada, com álcool ou com qualquer outra coisa, mas de repente vem o Senhor Jesus, nos alcança, aí a gente descobre que é alegria de verdade. Só por isso já vale a pena. Vale a pena viver essa integridade e esses conceitos que o Senhor tem para nós. Mas pensa, isso já valia a pena, mas Ele não parou por aí. Ele virá para nos buscar, com poder e com glória. E neste dia, aqueles que creram nele não passarão pelo julgamento das suas obras, porque Cristo já recebeu o julgamento por nós. Vai valer a pena viver de modo íntegro para Jesus. E aí, quando a coisa estiver se processando, nós vamos ouvir: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Vai valer a pena ter vivido tudo que a gente viveu aqui. E aí, quando nós entrarmos na eternidade, lá onde há luz de ouro, mar de cristal, a glória do Senhor é tão refulgente que ela vai eclipsar, apagar o brilho do sol e das estrelas. Você vai dizer: valeu a pena. Eu fico imaginando que glória é essa, se o sol já nos cega e ele é uma estrela de quinta grandeza, e existem estrelas que brilham 5 vezes mais do que ele, e vem a glória do Senhor e vai diminuir tudo isso. Quão glorioso será isso! Glória é brilho, refulgência. Quão glorioso será tudo isso? Você vai olhar para tudo que você passou e falar: ah, valeu a pena, Senhor. Mas você pensa: será que vale a pena abdicar das coisas deste mundo, dos prazeres desse mundo? Será que vale a pena receber as ofensas das pessoas que às vezes nos ofendem? Será que vale a pena passar por constrangimentos em nome da fé? Vale a pena. Vai valer a pena. O apóstolo Pedro nos desafia a vivermos essa vida de integridade que nós listamos, e viva, porque vai valer a pena. Quando você conhece a graça salvadora de Jesus, vale a pena viver para Ele. Vale a pena ser ridicularizado pelo mundo, vale a pena ser ridicularizado até por familiares, como muitos de nós experimentamos, mas só de pensar na promessa gloriosa de Jesus, vai valer a pena. Já valeu a pena, já valeu a pena. Sabe por quê? Porque eu não terei o céu, é Jesus que prometeu: eu tenho o céu, porque Ele entrou no meu coração. Você não tem a certeza que Ele dá no seu coração para Ele. E aí você vai descobrir que essa vida que o apóstolo Pedro está dizendo que a gente tem que viver, ela não é difícil não, porque o Santo Espírito nos capacita. Jesus vem nos abençoar e nos fortalecer. Então entenda, já valeu a pena. Se você tem uma nova vida, seja criterioso e sóbrio, esteja alerta e ore, ame sinceramente e intensamente, seja hospitaleiro, não murmure por isso, faça isso com alegria, porque Deus te deu de tal maneira que você pode repartir. Sirva e se deixe usar com os dons que Deus te deu. Você tem dons. Se você nasceu de novo em Jesus, você tem dons, capacitação especial, um presente especial que Deus deu para você usar para Ele. Se expresse, fale, viva conforme a palavra, e não tenha medo de fazer um compromisso de uma vida íntegra diante do Senhor, porque nós somos fortalecidos pelo Senhor. Viva para a glória dele. Um homem vive uma vida sem sentido porque ele não vive para a glória de Jesus,
Mas quando ele conhece Jesus, ele descobre que Jesus foi criterioso e sempre foi sóbrio na sua vida. Quando o homem conhece Jesus, ele descobre que Jesus orou por nós intensamente, suando até gotas de sangue por nós. Quando o homem conhece Jesus, ele descobre que Jesus nos amou intensamente, de tal maneira que nos perdoou, e nós nem merecíamos, porque a gente volta as costas para Ele, e antes de conhecê-lo vive como se Ele sequer existisse, mesmo que as pessoas falem dele para a gente não liga, mas ainda assim Ele nos amou e foi à cruz por nós. Ele se doou por nós. Ele usou todas as suas capacidades e possibilidades e poder e glória por nós, e até se esvaziou do seu poder e glória para morrer por nós. E Ele não nos abandonou, porque Ele foi para o seu trono de glória, mas Ele deixou outro Consolador, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que aplica a obra salvadora no nosso coração, que nos ilumina e que nos capacita a viver a vida que Ele espera para nós. Não tenha medo de ser uma pessoa íntegra, não tenha medo de ser uma pessoa que serve ao Senhor, porque ainda que ninguém no mundo entenda, já valeu a pena, já valeu a pena. Faça compromisso com o Senhor, compromisso de santidade, compromisso de busca, compromisso de uma vida diferente, de uma vida transformada. Não tenha medo de se comprometer. Se você conheceu a graça de Jesus, olha, Ele vai te fortalecer, Ele nos fortalece. E eu queria orar e cantar uma canção que fala desse desejo da gente viver para a glória de Jesus. Se você deseja viver para essa glória maravilhosa de Jesus, se você deseja viver para a glória dele, faz um compromisso com Ele. Talvez você esteja ouvindo essas coisas pela primeira vez, mas vem o Senhor Jesus e vai falando no seu coração, vai ministrando, o Espírito Santo vai falando com você. Você vai descobrir que vale a pena viver para Jesus. Vale a pena até ser ofendido por esse mundo, porque Jesus é maravilhoso. Feche seus olhos, deixe o Santo Espírito falar com você, aplicar ao seu coração aquilo que Ele deseja aplicar. Você deseja adorar o Senhor Jesus com intensidade, com uma intensidade gloriosa e maravilhosa. Derrama a sua vida diante dEle, derrama todo o seu coração. Já valeu a pena. Já valeu a pena. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor, mais que uma vida pra
eu quero orar com você. Jesus amado, obrigado pela graça, bendito do Senhor. Nós queremos viver para o teu louvor, Pai. Que o Senhor impacte vidas e corações. E se alguém não conhece a tua graça salvadora, que possa conhecê-la nessa noite e nos procurar, e a gente vai ter imenso prazer em compartilhar essa graça com ele, Pai. Muito obrigado pelo privilégio de viver para o teu louvor. Antes eu não conhecia isso, Jesus, mas um dia o Senhor me alcançou e agora eu conheço esse privilégio. Que pena que às vezes eu fraquejo, mas o Senhor me sustenta e eu posso viver para a tua glória. Sustenta esses que querem viver para a tua glória nessa noite, Pai, para o teu louvor. Toma-nos nas tuas mãos, Senhor. Manifesta a tua glória nas nossas vidas. Toma-nos nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Toma-nos nas tuas mãos e opera com poder e glória, e alcança aquele coração que ainda não te conhece, que ele se sinta tocado pelo Senhor nessa noite, que ele se sinta transformado pelo Senhor nessa noite, que ele se sinta mudado e moldado pelo Senhor nessa noite, que ele possa te conhecer de uma maneira especial. Nós abençoamos cada vida e cada coração nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém.